falei lá no início do programa, o personal trainer Vitor Santos já está aqui no estúdio com a gente. E hoje, nós vamos bater um papo sobre o porquê de ser essencial que as pessoas idosas façam treino de força. Boa tarde, Vitor, tudo bem? Boa tarde, Cris, tudo bem? Tudo bem a todos os ouvintes que estão assistindo pelas redes sociais também, né? Exato. Vale lembrar que a gente precisa sempre priorizar o trabalho de força, mas vamos entender um pouquinho disso hoje. E para começar o nosso papo, o que se trata esse exercício de força? Então, quando a gente eleva uma carga além da nossa capacidade, ou seja, mover um peso, né? Além do corpo, do peso corporal, que também entra com o trabalho, assim, a gente considera treinamento de força. Então, assim, esse idoso ele vai aumentar, ou as pessoas, a gente, aumentar a questão de massa muscular, proteger as articulações através desse trabalho, e consiste em, na verdade, aumentar, melhorar, não aumentar, né? Não podemos aumentar as fibras musculares, expandir um pouco mais as fibras musculares. A gente nasce com um número X de fibras musculares e a gente só aumenta elas ou diminui. Então é nesse sentido que a gente faz os trabalhos voltados para a força, principalmente para prevenção de lesão também. Claro. Até mesmo que a gente costuma ouvir, que chega uma certa idade, os ossos ficam mais fracos também, tem essa questão da fragilidade, né? Isso, a gente fica mais suscetível à osteoporose, né? Algumas questões de fibromialgias, né? Pode acontecer. Então a gente fica mais suscetível. Então esse trabalho também entra com essa importância de prevenção, principalmente a questões que afetam as idosos, que é a principal causa de mortes ainda é a queda, né? Exato. E falando um pouquinho agora sobre a perda da massa muscular, né? Ela pode acabar deteriorando. Deteriorando. Tô me confundindo com essa palavra, gente. A mobilidade e a capacidade funcional. Isso a gente chama de sarcopenia. Então é a perca de massa, né? E ela é composta, a massa muscular também, de líquido, né? E a questão alimentar influencia bastante. A não ingestão, por exemplo, de proteínas, sais minerais, que são ideais para trabalho de contração, e também o aumento ou a manutenção da massa magra, que a gente chama, né? A massa livre de gordura, ocasiona essa perca também. E também ao avançar da idade, a gente naturalmente chega a uma certa idade e a gente já vai perdendo naturalmente. Então o trabalho entraria também com uma prevenção nesse sentido, nessa diminuição dessa perca, né? Inclusive, o treino de força ele pode nos ajudar, né? Ajuda muito em questão do dia a dia, né? A própria locomoção, a própria questões de equilíbrio também, isso conta bastante no dia a dia, numa forma geral. Nas atividades mais simples, às vezes, né? Nas atividades mais simples, às vezes, a pessoa pode perder o equilíbrio e se machucar. Claro. Então, nesse sentido, às vezes fala, não, mas é coisa simples. Às vezes, um tombo leve pode ocasionar uma coisa mais grave no idoso com uma idade mais avançada, né? Com certeza. E falando um pouquinho sobre a prevenção, né, das doenças crônico-degenerativas. Essas atividades, elas também colaboram para que a gente não chegue a um quadro como esse? Sim. Por exemplo, a osteoporose também, né, que é também a perca de massa óssea. Também a gente consegue, com o trabalho de força, fazer essa prevenção, porque o indivíduo vai acabar se alimentando melhor, uma coisa vai levando a outra. Então, as prevenções como eu já mencionei antes, equilíbrio também, são algumas capacidades que a gente mantém bem e evita que esse indivíduo se lesione ou tenha algo mais grave depois. Então é de extrema importância, a gente devia incentivar mais as pessoas a fazerem trabalho de força. E quando eu digo trabalho de força, as pessoas às vezes se confundem, não, mas eu tenho que ir para academia. Não existe só academia, existem trabalhos que você faz em casa mesmo, né? Por exemplo, você pega um idoso que ele está acamado, exemplo, às vezes só o fato dele sentar na cama já é um trabalho de força. Só o fato dele levantar e ir ao banheiro é um trabalho de força. Por que não treinar isso? Para evitar, para ele fique independente e não dependa de ninguém, né, para fazer isso, e não evite que ele caia, que o grande principal é a queda, né? Eu acho que as pessoas às vezes, até a gente falando a expressão trabalho de força, elas podem ligar a só exercícios na academia, enfim, mas tem outras práticas que tem como incluir no dia a dia, né? Isso, o trabalho, tem alguns fisioterapeutas aqui na cidade que eles já realizam esse trabalho, né? E até fica um adendo para o pessoal começar a olhar um pouco para essa direção, porque a pirâmide do crescimento populacional ela está ao contrário já, né? Ela está
ficando mais gente mais velha do que está nascendo crianças. Então, já é um fato que o Brasil é um país que está envelhecendo. E como é que está esse envelhecimento? Será que ele está saudável? Será que está sendo estimulado da maneira correta, como se deve? Exato. E às vezes são pequenas políticas, até políticas públicas, né? Que a gente pode estar levando saúde e qualidade para essas pessoas. Quando a gente fala saúde e qualidade de vida, a gente tem que abranger os 5 pilares, né? Às vezes, fazer exercício eu vou melhorar a minha qualidade de vida. Eu sempre gosto de dizer isso, inclusive quando eu era professor universitário eu falava isso. Que às vezes você fala de qualidade de vida, mas você tem que entender que qualidade de vida tem 5 pilares ou até mais, que é a transporte, a questão financeira, a questão de alimentação e o exercício. Exato. Então, às vezes você melhorou um pilar e os outros. Então, às vezes, uma abrangência maior para a gente falar desses pilares e ajudar muito, né? E entrar numa discussão mais profunda do assunto. Com certeza. Enquanto falavas, eu até fiquei pensando, às vezes acaba passando batido até no dia a dia, mas como é importante que sejam criadas políticas públicas que incentivem mesmo, né? Hoje em Criciúma tem algumas já voltadas para isso. Foi inaugurada agora, né, recentemente, o espaço do idoso no parque da Próspera ali, né? E é importante isso. Inclusive, Claro. é um dos meus ex-alunos dão aula lá. Então, o espaço às vezes precisa ser mais divulgado, mais falado, né? Até para as pessoas saberem que existe. Então, eu sempre, quando eu dou aula para um idoso, às vezes a maioria dos meus clientes são idosos, né? E dependendo do bairro, eu vejo se tem clube de mães, vejo se tem algo a mais para ele fazer. Então, estimulo ele a fazer mais atividades. Às vezes é uma atividade que para a gente parece muito simples, exemplo, um crochê, para eles é muito bom, porque exercita o cérebro, a cabeça, que é importante, e também a coordenação motora fina, que a osteoporose você vai perdendo a coordenação motora fina. Então você fica com um problema de pegar um copo, coisas simples que é para eles se torna um pouquinho chato. E é muito ruim você não ser independente. Então, o nosso trabalho em si é de prevenção e de estímulo para essa pessoa conseguir ser independente. Essa é a ideia. Inclusive, eu ia te perguntar, né? Como que a gente pode fazer para estimular os idosos que estão ao nosso redor, sejam familiares, amigos, enfim, para que eles se exercitem mesmo? Primeiro, assim, se você tem um tempo hábil, tipo, eu tenho no meu dia, eu tenho 20 minutos que eu posso estar me dedicando para isso. 2 vezes na semana. E caminhar junto. Porque às vezes, não é que ele não queira ir, mas falta companhia para ele. Exato. Entende? Tem um clube lá, vai no primeiro dia, na primeira semana, vai junto, leva. Na primeira semana, um parente, um neto, né? Ou você mesmo, se tiver um tempo, leva lá, leva ele no clube de mães, faz ele se enturmar. Porque depois que eles se enturmam, eles têm passeios, eles têm as atividades extras, então eles se ocupam. Não ficam em casa só, desculpa a palavra, esperando a morte, digamos assim. Não, eles se ocupam com outras atividades e isso é muito bom. E também no processo de envelhecimento tem o risco de depressão. Por isso que é importante fazer o lado social também. Exato. Você bota o exercício, mas tem o lado social também nesse exercício para essa pessoa conseguir desenvolver as atividades dela diariamente. E pensando, né, nos idosos que estão nos ouvindo, enfim, acompanhando, quais dicas a gente pode dar para quem quer começar? Fazendo uma atividade aqui, outra ali? Olha, eu sempre digo assim, a gente vem trazendo isso no quadro para você buscar atividades que você goste, em primeiro lugar. A gente sabe que hoje a musculação é de fato a atividade que eu posso dizer para você assim, com 99% de certeza que ela traz benefícios para qualquer idade. Qualquer idade ela tem benefício. Antigamente se dava musculação a partir dos 14 anos. Hoje a gente tem crianças que praticam musculação. Quando eu falo musculação, são exercícios com sobrecarga, né? Ou máquinas ou não. Não necessariamente precisa ser uma máquina. Exato. Então eu gosto de deixar isso bem claro. E que você procure atividade que te deixe mais à vontade. Na contrapartida, exercícios, espaços controlados, como musculação, como eu vim falando. O Pilates também ele é muito bom, porque ele é um espaço controlado. Você trabalha outras coisas a mais também. E também as caminhadas orientadas. Hoje a gente tem, como a gente já falou na semana passada, tem muitos grupos de corrida na cidade que são importantes. Mas grupo eu vou correr? Não. O professor ele vai começar com uma atividade mais leve até você desenvolver capacidade para conseguir praticar uma corrida, por exemplo. Então, tudo tem uma linha de pensamento e tem um direcionamento. É importante ter o direcionamento. Então, a dica é
se mexa de alguma forma. Busque hoje atividade. Hoje a gente tem o celular que tem diversos apps que dá para você trabalhar. É mesmo. Ah, Vitor, mas eu não tenho condição financeira. Tem as consultorias que são extremamente acessíveis. Tem as academias nas praças que são extremamente acessíveis também. Né? Tem as atividades, o Criciúma tem essas atividades, né? Os grupos de mães, a FASC, né? Não é propaganda aqui, mas é verdade, Claro, né? claro. Isso às vezes não é tão falado, não é tão mencionado. Eu gosto de falar porque quanto mais atividade, melhor. Então, sempre deixar isso bem claro. Não tem atividade demais, na verdade, né? Se não tem adaptando atividade, à não. rotina, o que a pessoa estiver com Porque a vontade. tendência é a diminuição da atividade. Claro. Por si só. Está aposentado. Aí já não vai trabalhar com tanta frequência. Se tem alguma coisa no pátio, faz aquela coisa do pátio rotineira. Então o corpo ele se acostuma, ele precisa de estímulo a mais. Ele precisa de algo a mais que faça o indivíduo gastar caloria, fortalecer a musculatura, para evitar o que a gente não quer que aconteça, que são as quedas. Às vezes, uma queda boba pode ocasionar um óbito. Com certeza. E até pensando nas doenças cardíacas, né? Também, nossa, É uma maneira perfeito. de prevenir também, né? Ajuda muito, inclusive a própria universidade aqui, ela tem projetos voltados, a Unesc, ela tem projetos voltados para cardiopatas, no curso de Educação Física, inclusive quando eu era acadêmico, faz um tempinho, mas quando eu era acadêmico, a gente tinha projetos lá dentro do curso que eram voltados para cardiopatas. Então eles iam lá, faziam musculação, faziam caminhada orientada, isso dentro do projeto. Então, às vezes, também não é tão divulgado. Não porque não queiram divulgar, porque hoje é muita coisa, né? Tem muita então, informação. Muita informação. Né? Às vezes, a gente tem o nosso quadro aqui para fazer um filtro dessas informações também. Exato. E trazer mais informações para a população. Claro, né? com de certeza. Tudo que envolve. E até pensando na manutenção de um peso mais saudável, né? É importante também que os idosos se locomovam, enfim, que façam atividades. Isso, a questão do peso é algo que a gente precisa deixar claro para as pessoas que a obesidade, ela foi classificada há um tempinho já pela OMS como uma doença crônica. Então, por que ela é considerada uma doença crônica? Porque ela tem várias outras doenças que são associadas à obesidade. Então, as pessoas, a partir do momento que foi constatado o grau de obesidade, tem que ligar o sinal de alerta. Porque existem 3 graus, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 3 é acima de 100, 120 quilos, dependendo da altura do indivíduo. A gente faz um cálculo chamado IMC, para a gente descobrir essa obesidade, o grau de obesidade. Então, ela é importante as pessoas ligarem o sinal de alerta se estiver acima do peso. E é importante tratar a obesidade, não só por si só. Tem as propagandas hoje, infelizmente, prometendo, perca tanto peso, a gente até mencionou semana passada, perca tanto peso em tanto tempo. Não, trata a obesidade. O que é? Mudança de hábito. A mudança de hábito é essencial para você manter aquela perca de peso saudável. Não é saudável você perder 10, 20, 30 quilos de uma vez só. É importante você perder gradativamente, porque você pode perder e depois achar, né? Tem que eliminar. Tem que eliminar, não pode achar depois. Então, isso precisa ficar bem claro para os nossos ouvintes, que a obesidade ela é uma doença crônica e já foi classificada pela OMS. Inclusive, até pensando num envelhecimento que ele seja mais saudável. Porque o ideal é que a gente comece, né, a se exercitar mais cedo. Então, o ideal é que a gente, se puder, né, claro, mas o mais indicado é que a gente comece com as atividades antes de chegar nessa etapa da vida, pensando também a longo prazo. Com certeza. Inclusive, tu jogou o tal do se puder, né, que a gente fala bastante, né? É interessante a gente pegar esse teu gancho, que as pessoas precisam entender que, assim, às vezes, hoje tem prescrições, tem metodologias de 15 a 25 minutos por dia. A gente já mencionou de 30 minutos diariamente, né, atividade moderada, mas você pode fazer uma atividade, por exemplo, um pouquinho mais vigorosa, depois passar pelo processo de adaptação, 2 a 3 vezes por semana de 25 minutos. Então, são coisas que a gente precisa entender que dá. Hoje em dia dá. Tem como, né? Se fosse um tempo atrás, não, porque não dá. Dá. Acho que 15 minutos, acho que ajustar a agenda de forma que você consiga botar no seu dia a dia, né? É essencial. E pensando agora na prática das atividades físicas, quando a gente chega na terceira idade, depois da nossa conversa ficou claro que é fundamental sim, que exista, né,
esse incentivo também de quem está próximo, mas enfim, que a pessoa também tem esse incentivo próprio de, Com não, vou certeza. fazer uma caminhada, enfim. A gente precisa lembrar que nem todos os idosos também, eles são, vamos dizer, totalmente saudáveis, né? Alguns já têm algumas doenças crônicas degenerativas. Então, existem atividades que eles podem fazer em casa, né? Se tem problema de locomoção, eles conseguem fazer em casa. Se não tem problema, mas mesmo assim tem algum tipo de doença, também consegue fazer em casa. E aí, por isso que eu digo, eu gosto de citar os fisioterapeutas que têm uns trabalhos muito, muito sólidos no sentido de atendimentos a domicílio. Já, né? A educação física, ela está caminhando para isso. Já melhorou muito, mas ainda está caminhando, né? E os fisios estão correndo, digamos assim. Então, nesse sentido, que a gente precisa entender qual é o nosso papel de importância nesse processo. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho que manter um contato com o médico, eu tenho que entender um pouquinho o que o físio fez com esse idoso, para não atrapalhar o trabalho do físio. Então, tem que ter uma junção, tem que ter uma equipe multidisciplinar. E se eu achar que ele precisa de um psicólogo, por exemplo, é importante. Ou não, precisa passar por uma avaliação. Porque eu sempre falo, ir no psicólogo não quer dizer que você está doente. A terapia não é só para quando você está mal, é até por uma forma de você tentar se escutar e tentar se entender. Então, eu gosto de deixar isso claro para os alunos, né? Então, e funciona. Então, eu tenho esse segmento já, trabalhando um pouco mais de tempo nesse segmento. Já tens uma visão mais ampla, né? Já. A gente tem que expandir, né? Não só assim, não, o meu exercício deu e... Não, eu tenho que ter o gatilho, por que está acontecendo tal situação. Exato. Então, dentro daquele contexto, a gente consegue verificar, sabe? Se está algum acontecimento, por que ele está naquela situação de depressão, cabisbaixo, ou cansado demais. Então, é importante a gente estar sempre atento a esses sinais. Vitor, passa muito rapidinho, Passa rápido, né? mas é ótimo, é muito bom. Mas quinta-feira que vem a gente te espera aqui de novo. A gente traz mais assuntos. É interessante a gente estar sempre levando essa informação para as pessoas, né? Claro. De um jeito ou de outro, as plataformas nos facilitam muito isso. E que quinta-feira a gente possa trazer assuntos relevantes, né? E aprofundar mais os assuntos. Achei interessante os temas, tá? Obrigado, Cris. Obrigada, bom Victor. programa para vocês. Muito obrigada e bom restinho de semana para nós. Até semana que vem. Até semana que vem.